Vamos fazer uma meditação, uma leitura aqui da Palavra do Senhor, que fica no livro de Romanos, no capítulo 12. E o título dessa leitura que eu vou ler, que vou meditar um pouquinho, o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Esse amor é o amor de Deus em nosso coração. E esse amor não pode ser fingido. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha que coisa mais linda, é você ter o amor de Deus no coração, ter uma transformação, uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. Que nós devemos ter o amor de Deus em nosso coração. Esse amor, ele abrange tanto a vida material quanto a vida espiritual. Esse amor de Deus. O versículo 11, ele fala assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E a gente não pode ser vagaroso. A gente tem que ter o cuidado de servir ao Senhor com zelo, com amor, com obediência, que é o que está escrito aqui na palavra. Para que a gente não seja vagaroso no cuidado, sede fervoroso no espírito e servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades e muitas vezes a gente nem entende o porquê tanta dificuldade. Mas a gente tem que ser paciente. Não ficar nervoso ou nervosa, perder o controle. A gente tem que ter um controle absoluto. Eu aprendi isso, a ter controle sobre algumas coisas que às vezes provoca problemas para que a gente fique nervosa, ou a pessoa, um homem, fica nervoso. Então, a gente procura sempre ter a paciência na hora da tribulação. E perseverar na oração, né? A oração, o Senhor fala assim que a oração é a chave que abre a janela do céu. Então a gente tem que estar sempre orando, buscando ao Senhor, sempre em comunhão, para que não venha cair em tentação, não venha fazer violência. Porque a razão às vezes da gente fazer violência, alguma coisa, é porque está longe de Deus. Porque às vezes a carne está forte, brava, valente, e o espírito está fraquinho. E quando a pessoa está em comunhão, plena comunhão com o Senhor, com o amor de Deus no coração, aí o espírito fica mais forte e a carne mais fraca. Por isso que a gente precisa fazer o jejum, quando a gente percebe que não está dando para controlar, então tem que fazer um jejum e oração. Aqui nesses versículos aqui não está falando sobre o jejum, está falando sobre a oração, mas eu faço muito o jejum e acompanhado da oração, para que a gente possa conseguir vencer as tribulações, vencer as dificuldades que aparecem no nosso caminho, na nossa vida. Não tem como. Aqui na face da terra sempre aparece algum problema, quando não é de um jeito, é de outro. Mas a gente tem que saber contornar a situação, controlar e ter uma vida de paz. Eu quero voltar aqui no 2. Alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então, se a pessoa tem um problema, de alguma forma, então ela vai, conversa com as pessoas. Quando eles dizem santos, são pessoas já convertidas em Jesus Cristo.
são pessoas que já aceitaram Jesus no coração, está na presença de Deus, já conseguindo controlar quando está na tribulação. Gentil com a pessoa que está precisando de uma ajuda, então é seguir a hospitalidade. O versículo 14, ele disse assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Se alguém não está bem com você, então, ou com a gente, aí a pessoa às vezes começa a perseguir, começa a falar mal por defeito, alguma coisa. Então a gente tem que abençoar essas pessoas, orar, abençoar os que os perseguem e abençoar e não amaldiçoar. Jamais amaldiçoar a pessoa que faz o mal pra gente. Jamais, não podemos fazer isso. Não tem essa permissão de Deus. Quando a gente tem Jesus no coração, nossa vida já está transformada, a gente já sabe controlar as tribulações e a gente, buscando em oração, então a gente consegue orar. Eu sei que não é fácil, gente. Não é fácil orar para uma pessoa que persegue a gente, mas é uma ordem de Deus que a gente deve orar, que as pessoas devem orar para os que o perseguem. Às vezes eu faço isso, eu oro para as pessoas que perseguem. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, se as pessoas estão alegres, felizes, a gente se alegra com as pessoas. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornai mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, a gente tem que procurar as coisas honestas perante todas as pessoas, porque tem o lado do bem e o lado do mal. E muitas pessoas procuram seguir o caminho do mal, mas nós devemos procurar seguir a Jesus Cristo. Tem dois caminhos. Tem o caminho que segue a Jesus, que tem o direito da salvação da alma, e tem o caminho que segue outra coisa que não é de Deus e não é bom. Então, nós precisamos escolher. Tem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, e procurar seguir o caminho do bem, que muitas vezes as pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer, aí a pessoa segue o caminho do mal, mas na mente da pessoa ela pensa que está certa, quando na realidade não está. Dificilmente alguém entende que ela não pode seguir esse caminho do mal, porque às vezes pensa que está agindo certo, mas precisa abrir os olhos espiritual, precisa entender que o caminho do Senhor é um caminho de luz, é um caminho de paz para todos nós. A ninguém tornar mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, sempre. O versículo 18, ele fala: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível para nós ter paz com todas as pessoas. A palavra de Deus fala dessa forma, mas para ter paz com todas as pessoas, a pessoa precisa querer ter paz comigo, com a gente, com você ou comigo. Se não for dessa forma, será impossível ter paz, né? Aqui no versículo 19 ele fala: não vos vingueis a vós mesmos, amados, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não vingueis a vós mesmos. Então é por isso que ele fala para a gente ter comunhão com todos. E se alguém nos trata mal, se alguém
faz maldade, ou assim, se a pessoa não aceita ter paz com a gente, aí a vingança não é nossa. Nós não temos que fazer vingança com ninguém. Temos que ter paz com todas as pessoas. O Senhor disse assim, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. E você imagina, esse versículo aqui, muitas vezes eu tenho comentado com algumas pessoas, que se você tem uma pessoa que você ama muito, e se aquela pessoa te tratar mal, e você tratar bem a pessoa, aí você acredita que você está amontoando a maldade da pessoa na própria cabeça dela. E eu sinto muito sobre isso, sabe? Porque às vezes eu amo muito a pessoa e de repente, se a pessoa está me falando algo que eu não gosto, me maltratando, eu estou ali tratando bem aquela pessoa, então eu estou amontoando a maldade daquela pessoa na própria cabeça dela. Isso é uma coisa assim que eu nem gostaria que fosse dessa forma para eu amontoar, mas é que é automático, que a palavra de Deus está falando, e quando Deus está falando, Ele cumpre aquilo que Ele faz, porque Ele é fiel e verdadeiro. Então não tem como fugir de amontoar a brasa na cabeça da pessoa. Entende? A maldade, sabe? A maldade, a brasa aqui é se falando a maldade da pessoa, na cabeça da pessoa. E aí a pessoa sofre consequência da própria maldade dela. E embaixo o versículo 21, ele diz assim: não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, é o que nós temos que fazer. Vencer o mal com o bem, sempre. Porque isso é a vontade de Deus na nossa vida. Jesus Cristo, quando Ele passou aqui, Ele trouxe o amor para os corações das pessoas. Ele não trouxe, Ele não veio aqui para incentivar ninguém a brigar, ninguém a ter discórdia. Mas foi o que mais teve na face da terra e é o que mais tem. É a discórdia, a maldade. Mas o Senhor fala para a gente não compactuar com tanta maldade das pessoas. Mas se o inimigo, igual fala aqui, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. É uma coisa impressionante. Se você for pensar bem, que as pessoas às vezes têm vontade de fazer justiça com a própria mão, mas não podemos fazer isso. A palavra está ensinando, não podemos fazer isso, tratar bem as pessoas, porque se essa pessoa está fazendo mal, ela vai sofrer a consequência do próprio mal, principalmente quando a gente está tratando bem, mas vence o mal com o bem. Muitas pessoas entendem isso, vencer o mal com o bem, mas tem muitas que não entendem, não quer nem saber das coisas boas, não quer nem saber de estar do lado do bem, mas que Deus, na sua bondade infinita, possa mostrar para as pessoas que estiverem assistindo que o bem sempre vence o mal. De uma maneira gloriosa, o bem sempre vence o mal. Nesse momento eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus por essa leitura que eu fiz agora, nesse momento dessa meditação dessa palavra. Querido Deus, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa meditação dessa palavra, que o Senhor possa dar entendimento e sabedoria para quem estiver assistindo, ver, entender que sempre o bem vence o mal, desde que as pessoas tenham o Senhor Jesus no coração. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa
essa pessoa que às vezes está nervosa com alguma coisa, revoltada, e o Senhor traga paz no coração. Tira a tristeza, tira a angústia, tira a discórdia dos corações dos filhos, dos pais. Traga paz no coração das mães, a compreensão e o entendimento entre o esposo e a esposa, e entre o irmão e a irmã, entre os amigos. Que Deus venha trazer a paz no coração, que Deus venha suprir a necessidade de cada um, dando a bênção, aquela bênção que vem do céu, porque cada pessoa tem uma vida preciosa, e essa vida preciosa depende muito da graça, da unção de Deus e do Espírito Santo. Que o Senhor possa esclarecer melhor em cada coração, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração sobre essa palavra de o amor de Deus em nossos corações. Quero agora terminar dizendo que Deus abençoe a cada um de nós. Nós precisamos muito da bênção de Deus. Nós somos carentes da palavra e da bênção de Deus. Amém.